Oi galerinha, bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. E solta a vinheta. Hoje eu vou contar a história de Robert, o boneco possuído. Ele é o Chuck da vida real. Bom, tudo começou no ano de 1900 na cidade de Key West, Flórida. Um casal muito rico que morava na cidade tinha apenas um filho chamado Robert Eugene Otto. Eles moravam numa casa bem grande com muitos empregados. Mas os boatos da época diziam que eles não tratavam eles bem, que eles eram muito maldosos com eles. Enfim, um dia, uma das empregadas, antes de ir embora, deu um presente para Ginny, como também era chamado Robert, né? Ela deu para ele um boneco, mas um boneco bem feio, e depois nunca mais voltou à casa. Inclusive a mãe de Ginny afirma ter visto pela janela essa mesma empregada fazendo algum tipo de ritual no boneco no jardim, um voodoo, alguma coisa do tipo. Bom, o boneco media mais ou menos 1 metro de altura, vestia roupas de marinheiro como Robert, e o menino deu o próprio nome para o boneco e pediu para a família não chamá-lo mais de Robert e sim de Ginny, que era o seu segundo nome. Bom, não demorou muito para o menino se apegar muito ao boneco. Ele não deixava de fazer nada com o boneco. Tipo, ele comia na mesa com o boneco, passava horas trancado dentro do quarto conversando com o boneco. E o mais estranho dessa história é que os empregados e até os pais começaram a ouvir o menino conversando com o boneco, mas ouviam outra entonação, como se não fosse o menino falando. Inclusive, visitas, quando chegavam à casa deles, falavam ter ouvido Ginny conversando com Robert, mas com duas vozes totalmente diferentes. Mas os pais sempre acabavam dizendo que era o próprio Ginny fazendo uma entonação diferente, pelo menos era o que eles queriam acreditar, né? Com o tempo, os pais de Ginny começaram a duvidar se era a mesma voz dele. No meio da noite, ele acordava aos berros, aos gritos, com o quarto virado de cabeça para baixo, os móveis todos revirados. E Ginny sempre falava, foi o Robert. Além disso, começou a aparecer objetos quebrados pela casa, os brinquedos do Ginny também apareceram mutilados pela casa, e quando os pais perguntaram para ele o que estava acontecendo, a resposta era sempre a mesma, foi o Robert, o boneco possuído. Os pais não acreditavam muito no seu filho, achavam que era ele mesmo fazendo tudo, mas ainda ficava aquela pulguinha atrás da orelha, até porque os próprios pais ouviam risadinhas durante a noite. Quando as coisas começaram a ficar estranhas, uma tia de Eugene foi até a casa para tentar levar o boneco. Ela até conseguiu levar o boneco, mas semanas depois ela morreu de derrame. No caso, ela era jovem, não tinha nenhum problema de saúde, mas ninguém sabe o que aconteceu e ela acabou morrendo de causas naturais. E o boneco voltou para casa de Ginny. Bom, Ginny cresceu e os seus pais morreram e ele herdou o casarão. Após o seu casamento, ele colocou o boneco na parte mais alta da casa, num quarto escondido. Logo começou a circular rumores das crianças que viam o boneco na janela mudar de lugar e olhar para elas com uma cara meio assustadora. Inclusive, pessoas que visitavam a casa dele diziam ouvir vozes e risadinhas. E a própria esposa de Ginny dizia que as feições do boneco mudavam. Ai, que medo! O boneco Robert ficou nesse quarto até a década de 70, quando Ginny e sua esposa morreram. Então a casa foi vendida com o boneco junto. E a nova família alegava que também ouvia passos, risadinhas, e supostamente o brinquedo estava assombrando a filha do casal, que após 30 anos convivendo com o boneco, disse que ficou traumatizada com a experiência, que o boneco a torturava. Meu Deus, coitada da menina. Bom, todo mundo da cidade já conhecia a história do boneco Robert. Um repórter chamado Malcolm Ross foi até a casa para entrevistar os novos donos. Ele queria ver bem de perto esse boneco. O repórter falou que, durante a conversa, quando falavam alguma coisa negativa do boneco, ele claramente mudava a sua expressão. Gente, tipo, fechava a cara, ficava bravo quando falavam mal dele ou do Eugene. O repórter falou que foi bem bizarro, que realmente parecia que tinha algum tipo de inteligência naquele boneco, porque ele mudava as feições na frente deles. E aí, um tempo depois, essa casa foi vendida. Então a dona da casa levou o boneco para um museu na Flórida, informando que o boneco estava possuído. E como todos já tinham ouvido falar nesse boneco, o museu aceitou. E colocou, inclusive, ele dentro de uma caixa de vidro. Acho que isso era medo dele fazer alguma coisa, né? E a casa onde o boneco morava acabou virando um hotel. A
casa também ficou conhecida como a Casa do Artista, pois o Eugene era um artista e um escritor. E aí sim, essa história ficou muito conhecida. As pessoas iam até lá para ver o boneco e a casa. Mas a história não termina por aí. As pessoas que iam no museu e viam um boneco e faziam graça, tiravam onda, faziam piadinhas. Quando elas saíam do museu, aconteciam coisas bizarras com elas, tipo acidente ou morriam. E aí a notícia foi se espalhando desses casos. Então as pessoas começaram a mandar cartas para o boneco pedindo desculpas e implorando pelo perdão dele, na esperança de que as coisas ruins parassem de acontecer. Inclusive no próprio museu colocaram um aviso na frente do boneco, para as pessoas serem educadas com o boneco e se quisessem tirar fotos tinham que pedir a permissão dele antes. Tipo, bem bizarro. E aí até hoje as pessoas que chegam lá são super educadas, pedem permissão para tirar foto. Com medo, né? Dele jogar uma maldição sobre você. He was the child that was given the doll, and he named him after himself. So Robert, thank you for letting us visit you this sunny morning in Key West. If you guys come to pay a visit to him, remember, you need to ask Robert's permission before you take his photo, or he could put a curse on you. The boy and his doll. And then on the screen right here is all the sorry letters written to Robert and thanking him. So one right here says, I am so very sorry for taking a picture during my visit. And he has some weird stuff happen to him. So if you guys do visit and do happen to bother Robert, you could write him at 3501 South Roosevelt Boulevard. Please do not touch or put anything on top of the display. Então o boneco que assombra há mais de 100 anos se encontra ainda hoje lá no museu, dentro daquela proteção de vidro. E os funcionários afirmam que à noite escutam risadinhas e coisas bizarras vindo do boneco, inclusive até batidas no vidro. E aí muitas pessoas acreditam que o boneco é assim devido à empregada ter feito algum tipo de voodoo nele. Outras já acreditam que ele é tipo Annabelle, mas que contém um assassino dentro dele. E outras pessoas também acreditam que de tanto Eugene dar atenção ao boneco, ele criou vida. Então, gente, cuidado! Aí essa história virou vários filmes. Na verdade, eu nunca assisti nenhum desses, confesso. Mas existem mais de 4 filmes a respeito desse boneco. Quem se atreve a olhar? Eu não vou, não. E qual é a opinião de vocês? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Logo eu volto com mais mistérios.